Olá para você que está acompanhando o Repórter MT. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da educação de Mato Grosso e para falar sobre este assunto estou aqui com o secretário estadual de Educação, Alan Porto. Muito obrigado pela tua presença aqui no site Repórter MT. Para mim é um prazer enorme estar aqui no site Repórter MT falando de um assunto tão importante que é a educação do nosso estado. Tem muita coisa acontecendo e a gente vive um cenário desafiador aqui no estado, né, que se intensificou aí com a pandemia. Mas nós temos aí um programa, um conjunto de políticas públicas para fazer frente a esse grande desafio. E eu acho muito importante a gente estar aqui falando sobre um assunto tão importante, que é um assunto que transforma vidas, né? Educação, eu acho que tem uma capacidade de entrega muito grande e o governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, tem priorizado a educação aqui no nosso estado. O governo do estado ele instituiu um programa para erradicar o analfabetismo e elevar os índices de educação. Que programa que é esse, secretário? Vamos lá, dentro das nossas políticas públicas, eles têm um programa chamado Educação 10 anos. Porque para fazer frente a esse grande desafio, e os resultados na educação ele não acontecem a curto prazo. Os resultados ele vêm a médio e longo prazo. Então, dentro desse programa, é um conjunto de 30 políticas públicas, 135 ações que estão debaixo dessa política. E uma das ações é erradicar o analfabetismo do estado de Mato Grosso, inclusive a gente tem um indicador para acompanhar isso. E para fazer frente a esse desafio, nós temos aí a política pública chamada Mais MT Muxirum, que é aulas, né, em regime de colaboração com os municípios. A gente tem hoje 200 mil mato-grossenses, corresponde a 6% da nossa população que é analfabeta. Eu estou falando de jovens acima de 15 anos e idosos, adultos, né? Então a gente tem uma política pública para fazer frente a esse desafio, que compreende o processo mesmo de alfabetização, ou seja, o Estado contrata esses professores em regime de colaboração com os municípios. Essas aulas podem acontecer na escola, pode acontecer no centro comunitário, pode acontecer lá no campo, lá nas aldeias indígenas. Isso pode acontecer em vários ambientes. O importante é a gente formar a turma, existe um material específico, existe um processo de formação dos professores e ele trabalha ali naquele período de um ano com esse público de jovens e adultos. Então isso é uma frente de alfabetização. A outra frente que nós temos é com as crianças, de alfabetizar na idade certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a criança completa 7 anos de idade, ela está no 2º ano do ensino fundamental, ela tem que ser alfabetizada, ou seja, ter fluência em leitura, escrita. Então isso a gente vem trabalhando muito forte também com os municípios, até porque o Estado está trabalhando na municipalização, que isso quer dizer o quê? Que o município atende à educação infantil, mas os anos iniciais, do 1º ao 5º, que é aquele momento onde a criança está formando, né, aquele momento onde ela armazena a maior quantidade de informações e é aquele momento de desenvolvimento do processo cognitivo da criança. Então a gente trabalha essa política em parceria com os municípios e a gente tem o Alfabetiza MT, que é para fortalecer o processo de alfabetização com os municípios. Aí compreende formação continuada, compreende um sistema de acompanhamento e monitoramento, que é o sistema de avaliação, material didático. Então, são várias frentes, desde incentivo para as escolas, para aquelas que atingirem os seus resultados. Então, essa é a política que o Estado hoje vem trabalhando em parceria com os municípios para a gente erradicar o analfabetismo aqui dentro do estado de Mato Grosso. Além disso, vale dizer também que dentro desse programa de Educação 10 anos, a gente tem 2 metas globais. Tá? Daqui 5 anos, o estado de Mato Grosso tem que estar entre as 10 melhores educações do nosso país. E ao final desse plano, quando for 2032, nós estaremos entre as 5 melhores educações. Isso é possível fazer. Em 2019, nós estávamos no 22º no ensino médio e 16º no ensino fundamental. O último IDEB que foi realizado foi no final de 2021. O estado de Mato Grosso melhorou 3 posições. Hoje nós somos o 19º ensino médio e 15º no ensino fundamental. Temos que melhorar muito ainda, tá? Por isso que existe um plano a médio e longo prazo, é uma política de Estado, né? Vale lembrar que esses investimentos que estão acontecendo não é para melhorar só a educação do estado de Mato Grosso, é para melhorar também a educação dos municípios, por isso que existe um regime de colaboração. Então eu acredito muito nessas ações que estão sendo realizadas e acredito mais ainda que nós vamos cumprir com essas metas que foram estabelecidas nesse plano.
É muito interessante quando você fala que é um projeto, né, para os próximos anos, a gente vê que não é uma política imediatista, né? É pensando o Estado para um certo período para que possa ser alcançado. E complementando só uma questão do projeto Muxirum, eu morei um período em Campo Verde e eu pude acompanhar de perto esse projeto Muxirum e eu vi o quanto ele transforma a vida de pessoas, principalmente idosos, né, que não tinham a oportunidade ou não tiveram a oportunidade de ler e escrever ou aprender a ler e escrever. E o projeto resgata isso, essa dignidade, né? Porque você poder se comunicar, poder saber ler e escrever, eu acho uma questão de dignidade. Mas uma das questões assim que eu acho que talvez seja o grande desafio desse projeto é que os professores que são os voluntários se envolvam bastante. Eu acho que depende muito do envolvimento, tanto do aluno quanto de professores nesse projeto Muxirum. Não, com certeza. Eles são professores contratados pelo Estado. Ele recebe lá uma bolsa, né, um professor alfabetizador, e pode ser professores da nossa rede ou pode ser professores da rede municipal, né? Ele recebe todo o material, ele forma a turma, e a flexibilidade desse programa que é muito importante. Porque às vezes você pega uma idosa dessa, ela não ia ter condições de ir até uma escola, e sentar é feito na região, né? É feito na região, pode ser feito inclusive na casa. Se formou turma ali de 15 estudantes, é possível realizar. É possível realizar dentro do centro comunitário, é possível realizar em parceria com instituições, é possível realizar em algum espaço da prefeitura. Então a flexibilidade desse programa que é importante. E a gente quer chegar a 200 mil mato-grossenses em 5 anos. Isso é possível fazer em regime de colaboração com os municípios. Então, o Estado mais que triplicou o valor dos investimentos nessa política pública que é de extrema importância, porque a família tem que participar do processo de alfabetização das crianças. Imagina se seus pais não são alfabetizados, não sabe ler, não sabe escrever, ele tá na escuridão. Então, esse programa Muxirum, que vem uma linguagem do Tupi-Guarani, que significa mutirão, todos juntos, é justamente isso, todos juntos para erradicar o analfabetismo no estado de Mato Grosso. E, consequentemente, nós vamos ter um resultado bom também na vida das nossas crianças, na alfabetização, que o pai vai ter condições de acompanhar, vai ter condições de ajudar, porque esse processo de alfabetização também passa pela família, passa de ajudar, passa de acompanhar os estudos daquela criança. E, secretário, nesse projeto para melhorar o ranqueamento do Estado na educação no cenário nacional, sobre o sistema de ciclo, existe já uma mudança que Mato Grosso vem trabalhando com 2 anos. Algumas pessoas criticam, né, essa questão do ciclo, outras entendem que é necessário você ter esse ciclo para você não atrasar tanto o desenvolvimento do aluno, uma vez que o processo de avaliação não é só pela nota que esse aluno tira, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse projeto de ciclo e se ele pode sim ajudar Mato Grosso nesse projeto para melhorar a posição do Estado no cenário nacional da educação. Boa pergunta. É importante a gente dizer hoje que o Estado de Mato Grosso ele não depende somente do IDEB. O IDEB, a prova do SAEB, ele acontece a cada 2 anos no país. Hoje, Mato Grosso ele tem um sistema próprio de avaliação que chama Avalia MT. E ele avalia todos os estudantes, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Tá? E a gente tem a avaliação de entrada, que a gente fala avaliação diagnóstica, tem as avaliações processuais que acontecem a cada bimestre, e no final nós temos a avaliação somativa. Então, com base nesses resultados, cada escola vai ter uma meta de aprendizagem. E é muito mais fácil para o diretor, para o coordenador da escola, o secretário escolar e a equipe de docentes, de professores, fazer uma intervenção pedagógica. Porque você imagina só, se eu tenho um IDEB lá na escola 5 e a minha meta é chegar a 6, eu avalio meus estudantes no início do ano e a cada bimestre eu faço a avaliação também. E aí eu vou verificando se os meus alunos estão aprendendo e se estão melhorando os índices. Então eu não fico no escuro, dependendo só do resultado do final do ano para fazer um processo de intervenção. E aí eu tenho o laboratório de aprendizagem, que é justamente para fazer a recuperação daquele estudante que não atingiu aqueles resultados, como se fosse uma aula de reforço. Eu tenho um material próprio, eu tenho um professor atribuído lá dentro para fazer uma intervenção. Eu tenho a formação continuada, que a gente fala de formação em serviço, os professores, porque às vezes meu professor também pode ter dúvida na prática pedagógica dentro de sala de aula de explicar da melhor forma a equação do 1º grau, uma interpretação de texto, uma equação do 2º grau. Então tem todo um processo de intervenção
para a gente conseguir atingir os resultados que aquela escola precisa. E cada escola tem uma meta de aprendizagem. E na pergunta que você fez na questão do ciclo, é importante dizer que o Estado de Mato Grosso, ele retém no ciclo. Isso não é uma aprovação automática. E a gente está trabalhando nisso internamente com a nossa equipe, vamos levar o conhecimento de audiência pública, com o Conselho Estadual, que a gente está colocando o ensino fundamental em 4 ciclos. Primeiro e segundo ano, que é onde a criança vai se alfabetizar, do 3º ao 5º ano, depois do 6º ao 7º ano e do 8º ao 9º ano. Ou seja, final de cada ciclo, aquela criança ou aquele jovem que não atingiu as suas competências, as suas habilidades, ele é retido. Porque esse negócio de você reprovar só por nota e reter o aluno ali, às vezes você tem que dar condição para ele também recuperar e recompor a aprendizagem, né? Então, tem um trabalho que a equipe está fazendo com a nossa equipe de profissionais, a nossa equipe de gestão educacional, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para o estado de Mato Grosso e a gente vai melhorar cada vez mais a qualidade da aprendizagem desses estudantes. Eu, por exemplo, assim, eu estudei em escola pública, eu tinha colegas que ficavam 3, 4 anos, tipo, na 5ª série, porque não conseguiam avançar. E aí você traz um prejuízo também muito grande para a vida desse aluno, né? Porque daí ele fica na escola até seus 18, 21 anos, acaba atrasando ele no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo também é complicado porque a gente vê que chegam alunos no ensino médio que têm dificuldade para ler e escrever. Como fazer esse equilíbrio para que ele possa ser efetivo e dê resultado, de fato? É o fluxo idade-série, né? Porque se você também só reprova, aquele estudante ele fica desmotivado. Uma das maiores causas da evasão escolar é o processo de reprovação. Aquela criança, aquele jovem, ele fica desmotivado e a tendência de ele não continuar a educação básica dele é muito grande. Então, por isso que tem que ter esse meio termo. Então, por isso que a cada final de cada ciclo, o Estado vai reter. Ou seja, chegou no 2º ano do ensino fundamental, aquela criança ainda não sabe ler e escrever, retém ela. Mas no 1º ano ela não atingiu ainda todas as habilidades, você dá sequência no 2º ano, e aí você trabalha na recuperação e na recomposição. Então, você tem chance ali ainda de fazer um trabalho de recuperação, de melhorar a aprendizagem. Então, isso vai acontecer a cada ciclo dentro do ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano. Quando chega no ensino médio, aí você retém a cada final de cada ano. No 1º ano, se você não atingiu as habilidades, as competências, retém. No 2º ano, da mesma forma. O que não dá também é para chegar um jovem no 1º ano sem saber ler, escrever, sem fazer uma conta simples matemática. Então, eu também não concordo que você tem que sair aprovando, mesmo que a criança ou o jovem ali não aprendeu. Você tem que ter um meio termo. E o meio termo é justamente esse que nós estamos propondo. A cada final de cada ciclo, se a criança ali não teve todas as habilidades dela, você fica retido naquele ano. E aí tem um outro processo para você recuperar. Como eu falei, o laboratório de aprendizagem, você fazer o processo de intervenção, você entender por que aquele aluno não está desempenhando muito bem as suas atividades. Então tem uma série de estratégias também para a gente não deixar aquele aluno desmotivado. E, secretário, sem querer também estender demais nesse assunto, mas eu acho que é preciso ser falado em relação ao apoio da família, né? Sobre o papel da família no processo de educação do aluno, né? O papel da família é super importante, é fundamental a família acompanhar. E quando eu falo acompanhar, é de ajudar ali o seu filho nas suas tarefas, ajudar naquele momento de avaliação, quando a criança for ter uma semana de provas, acompanhar e estar no dia a dia acompanhando. Mas, além disso, também, o Estado tem um papel muito importante. O Estado vem feito um esforço muito grande em investir no mundo. Quando eu falo dessa política da educação 10 anos, a gente está falando de investimentos na casa de 15% da receita da educação. Hoje, o orçamento da educação está em torno de 4 bilhões e 400. 15% disso é investimento. E quando a gente entra para dentro das nossas ações, a modernização da infraestrutura é muito importante. A gente tem uma sala de aula acolhedora, a gente tem profissionais ali que acolhem bem aquela criança, aquele jovem, onde você tem uma sala de aula com uma tecnologia embarcada. E falando em tecnologia, hoje todos os nossos professores passaram por esse processo de inclusão digital. Hoje todo professor tem uma ferramenta de trabalho, um notebook, ele tem acesso à internet. Hoje os nossos estudantes têm uma ferramenta de trabalho também, que é o Chromebook. Todas as nossas escolas já receberam. Então, o professor tem ferramenta ali para trabalhar num ambiente para transformar, porque o estudante nosso do século XXI,
ele é diferente daquela visão tradicional, onde você fica só olhando para uma lousa, o professor faz a chamada, copia o texto no quadro e sobra 10, 15 minutos para explicar. Então, hoje você tem um modelo de sala de aula que tem que ser diferente. E você falou um negócio agora que eu lembrei, né? Como que a gente perdia tempo, né? Que o professor passava lá na lousa, escrevia, da gente copiava o que estava na lousa. Tudo bem que você desenvolvia a sua caligrafia, sim, né? Sim. Tudo bem, não era um tempo totalmente perdido, mas você vê como a tecnologia ela facilita, né? Facilita, e esse ambiente interativo, de despertar um interesse da criança, já você ter algo a mais, isso motiva também. Né? Além dessas ações, a gente acha que é besteira isso, mas desde que a criança tem um uniforme também. O estado de Mato Grosso entregou um uniforme completo para todos os estudantes. Isso é algo motivador. Sim. Porque você vê que essas crianças, às vezes, não tem um chinelo, não tem um tênis ali para chegar até a escola. Né? O kit escolar. Hoje o estado entrega cadernos, entrega caneta, compasso, transferidor, caderno de desenho. Então isso é algo motivador também para o estudante. Todos os estudantes da nossa rede recebem esses materiais. Mais uma tecnologia dentro de sala de aula. Então você vai juntando, porque na educação eu sempre falo, não tem você focar em um assunto, dois, não, você tem que focar em todos os assuntos. Tanto na modernização da infraestrutura, quanto nas tecnologias educacionais e principalmente no modelo pedagógico. E o modelo pedagógico é super importante. Por isso que a gente está ampliando a educação de tempo integral. Hoje o estado tem 39 escolas, a partir do ano que vem serão 80 escolas, porque a gente acredita nesse modelo, que não é só aumentar o tempo de permanência. A gente está falando de 1.000 horas durante o ano que é desenvolvido nos 200 dias letivos, você desenvolve as 13 áreas do conhecimento, que são as disciplinas normais de 600 horas, e as outras 400 horas é para você trabalhar o projeto de vida daquele jovem. É trabalhar a educação técnica profissional, que está vindo com muita força nas escolas de tempo integral, e a gente está focando muito nessas ações, porque a gente também entende que aquele jovem que finaliza o 3º ano do ensino médio, se ele já sair numa área de formação técnica, onde o mercado de trabalho já consiga absorver ele, é importante também para ele dar continuidade nos estudos dele mais à frente na graduação. Então são várias ações dentro desse plano que o estado de Mato Grosso tem trabalhado para a gente ter uma educação de qualidade aqui no nosso estado. E eu acho, secretário, de tudo isso que o senhor mencionou, que está sendo feito para melhorar a educação do estado, eu acho que a gente não pode tirar o grande desafio que foi imposto pela pandemia, né? Um prejuízo aí de 10 anos, né? E todas essas ações, o auxílio da tecnologia, é capaz de reduzir esse tempo ou não? A gente vai ter que enfrentar ainda essa perda de pelo menos 10 anos desse impacto aí de 2 anos que foi causado pela pandemia. Sim, é possível a gente recompor a aprendizagem dos nossos estudantes, e a última avaliação nossa apontou para a seguinte situação. Os nossos alunos hoje que estão no 5º ano do ensino fundamental estão com proficiência de 2º ano. Isso quer dizer que ele deveria ser alfabetizado no 2º ano, ele está sendo alfabetizado no 5º ano. Os nossos alunos do 9º ano, quando ele está finalizando o ensino fundamental, ele está com proficiência de 5º ano. E os nossos alunos do 3º ano do ensino médio, quando ele tinha que sair preparado para o mercado de trabalho ou para ingressar numa faculdade, ele está com proficiência do 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental. E isso é um cenário ruim, é um cenário preocupante. Não é só o estado de Mato Grosso que passou por isso, o Brasil inteiro está passando por isso. E a gente tem uma estratégia de recomposição da aprendizagem, que é você personalizar o currículo. Então tem conteúdos que a criança que está no 5º ano, mas ela não viu no 4º e não viu no 3º. E com a pandemia isso se intensificou. Então a gente fez ajustes dentro do currículo para que aquela criança que está no 5º ano, ela tenha um tipo de nivelamento. Não tem quando você entra lá na faculdade, que às vezes os professores no 1º semestre fazem uma espécie de nivelamento, lembrar o que foi tratado no ensino médio, é mais ou menos aquela criança que está no 5º ano. O professor ele vai fazer um nivelamento naquele 1º bimestre, para colocar em prática competências que eram do 3º e do 4º ano. Então, é um processo de recomposição de aprendizagem que o Brasil inteiro está fazendo. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente está trabalhando com materiais complementares, trabalhando com formação continuada dos professores, porque também não é fácil para o professor que está ali naquela função de passar conteúdo do 5º ano, ele ter que voltar a conteúdos do 3º e do 4º ano para recompor. E também é difícil para o meu aluno, se ele começar só a receber informações do 5º ano, ele vai desmotivar, porque ele vai ter dificuldade de assimilar aquele conteúdo. Então,
Então, eu tenho que preparar meu professor, eu tenho que preparar o meu estudante, eu tenho que trabalhar um material, eu tenho que dar as ferramentas para o meu professor para ele ter condições de recompor a aprendizagem. Então, não é um processo simples, mas a gente tem toda uma estratégia, tem todo um material que está sendo trabalhado e toda uma formação que está sendo trabalhada com os nossos professores. Mas é um processo necessário, porque senão esses estudantes que hoje estão no seu 5º ano, no 9º ano, 3º ano, lá na frente vão ter problemas sérios. E problemas sérios que eu falo de ingressar no mercado de trabalho, de ter aquela educação que eles tanto sonharam, de transformar suas vidas. E não tem outro caminho de transformar a vida a não ser pela educação. E, secretário, a gente vê que parte aí, ou grande parte da população demonstra um interesse muito grande pelas escolas militares, né? Sei que o Estado aí já tem um projeto para ampliação. E qual que é o grande diferencial da escola militar para uma escola pública convencional? Eu falo que o diferencial das escolas militares é a gestão, primeiro, daquela unidade. São alguns valores de ética, respeito, responsabilidade, né? Você colocar em prática todos os conteúdos, porque o professor da escola militar é o mesmo professor da nossa rede. O currículo é o mesmo. Os recursos que vai para uma escola regular é o mesmo recurso que vai para a escola Tiradentes. Então, tem uma capacidade de gestão ali melhor, mas isso é uma modalidade. Isso não quer dizer que vai resolver todos os problemas da educação. O que nós estamos trabalhando é para ter equidade. Aquela escola do campo, aquela escola indígena, aquela escola tempo integral, a escola militar, a escola regular, tem o mesmo nível de aprendizagem. E qual que é a estratégia para a gente melhorar isso? É o sistema de ensino nosso, que é o sistema estruturado de ensino, que compreende material didático de qualidade, ou seja, o mesmo material didático que os alunos da escola particular têm, os nossos alunos da escola pública têm. Um sistema de avaliação em larga escala robusto, um sistema de formação continuada dos nossos professores e um circuito de gestão de aprendizagem. O que isso significa dizer? A gente tem os supervisores dentro das nossas diretorias regionais de educação, que acompanha todo mês as escolas e verifica lá o que a escola evoluiu, com os processos de avaliação, o que ela cresceu. Se ela não cresceu conforme estava planejado, a gente entra no processo de intervenção. E esse ciclo de intervenção ele acontece 3 vezes no ano. Então, se a gente acompanhar, criar essa cultura de acompanhamento, aplicar bem o material escolar, cumprir ali toda a carga horária, eu tenho o meu professor participando das formações de serviço, aí eu consigo gerar escala na educação. Aí não vai ser a escola militar, não vai ser a escola tempo integral, vão ser todas estarão no mesmo nível. E é isso que a gente está trabalhando, tá? Mas a escola militar tem esse diferencial, tanto é que no último IDEB, das 10 melhores escolas no ensino fundamental, 7 era escola militar e as outras 3 é a escola tempo integral. No ensino médio, 5 era escola militar e 5 era a escola tempo integral. Então, a nossa meta para até o final do ano é chegar a 30 escolas militares e na próxima gestão do governador Mauro Mendes é chegar a 60 escolas militares. E nós também vamos crescer também nas escolas de tempo integral. Então, o que a gente está fazendo? Potencializando as boas práticas na educação. Porque quem vai ganhar com isso são os nossos estudantes. E as nossas políticas aqui, o estudante hoje está no centro dessas políticas. É para isso que a gente está investindo, é para isso que a gente está melhorando os nossos espaços escolares, porque afinal, o cliente maior nosso é os nossos estudantes. E hoje nós temos 380 mil estudantes na nossa rede. Secretário, sobre concurso público da educação, a gente sabe que isso passa pela Secretaria de Planejamento, né? Mas a Secretaria de Educação que manifesta o interesse, aponta as necessidades. Hoje, qual a necessidade de se fazer um novo concurso público no Estado, se há previsão? Até janeiro desse ano a gente tinha um concurso vigente, 2017. Nós nomeamos aí mais de 5.600 profissionais da educação. Esse concurso ele encerrou nesse ano. Por um período eleitoral, o Estado está impedido de fazer qualquer concurso nesse ano. A Secretaria de Estado de Educação já manifestou o interesse de fazer um concurso para a CEPLAG. Isso está em discussão, está em planejamento, então não está nada definido, mas a gente já está discutindo com a CEPLAG, que é o órgão responsável de fazer os concursos públicos no estado de Mato Grosso. Lembrando que é concurso para professor, né, porque a gente ainda tem algumas vagas livres que a gente fala, né, algumas vagas livres de algumas disciplinas dentro do estado, e o estado vai direcionar nesse caminho. Hoje, assim, existe um déficit de professores na rede?
Não, assim, a gente tem contrato temporário. Antes Entendi. do concurso de 2017, 60% dos professores era temporário. Hoje, isso virou 60% são professores efetivos e 40% é temporário. Mas a gente tem aquelas aulas residuais, que não consegue ser preenchido com um professor efetivo, porque hoje o plano de carreira nosso é 30 horas aula. E as aulas residuais, elas compreendem 6 horas, 5 horas, 10 horas. O que a gente fomenta na rede é que esse professor de 30 horas pega aulas adicionais. Ele pode pegar 10 horas a mais para pegar essas aulas residuais, mas isso ainda não é possível. Então, assim, a gente está trabalhando para ter a quantidade mínima de professor temporário na nossa rede. Então, por isso, a necessidade de fazer concurso público. Mas, volto aqui a lembrar, isso está em fase de planejamento na secretaria, está finalizando uma gestão para começar outra, e isso depende desse planejamento e depende também de startar pela Secretaria de Planejamento. Ainda não sabe da quantidade de vagas, essas coisas, nada, né? Não, ainda não temos essas informações ainda. Secretário, tem algo muito interessante que o senhor até comentou aqui um pouquinho antes da nossa entrevista, que é sobre um programa de intercâmbio do governo do estado para alunos da rede pública. Eu achei extremamente interessante isso, porque o quanto enriquece, né, o currículo de vida de um ser humano, você poder estudar fora, fazer um intercâmbio, conhecer uma nova cultura. Então isso vai ser realidade em Mato Grosso? Sim, em primeira mão aí a gente conversou com o governador Mauro Mendes, ele aprovou essa iniciativa. Hoje, dentro das nossas políticas públicas, a gente tem a língua inglesa. Hoje, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, tem inglês. E no ensino médio também tem inglês. E um grande programa de formação. Nós temos 2.000 professores de língua inglesa no nosso estado e a gente tem um programa de formação robusto, né? E a gente tem trabalhado muito isso e tem tido resultados assim impressionantes, né? Tanto com professores quanto com os estudantes. E dentro do nosso planejamento da política pública de língua inglesa está uma das ações de a gente promover intercâmbio para os estudantes da rede pública para outros países. Então isso é muito legal, isso é muito importante. Aquela criança ela ter condições, aquele jovem ter condições de ir para outro país, conhecer outras culturas, estudar, fazer intercâmbio, aprofundar as competências na língua inglesa. Então isso é muito legal. Então isso está no nosso planejamento, está finalizando o processo de edital, que é o processo que a gente vai definir os critérios, como que vai ser o processo de escolha desses estudantes. Vai ser um processo por região. Hoje nós temos 15 regiões, que é as diretorias regionais de educação. Hoje nós temos língua inglesa em todas as unidades escolares e lá vai estar os critérios certos para aqueles estudantes que vão ter condições de entrar dentro desse programa de intercâmbio. Então logo, logo a gente vai ter aí notícias publicadas e um edital aí claro para os jovens mato-grossenses. Maravilha, secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista, viu? E a você, muito obrigado pela tua audiência.